Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, tem aliados de Bolsonaro que ficaram contrariados, irritados com o atual governador de São Paulo. Eu vou explicar o motivo da irritação, da turma próxima a Jair, com o Tarcísio, e trarei também aqui a Zambelli, que não cansa de ser humilhada pelo clã Bolsonaro e ainda assim fica lá se rastejando, fica lá bajulando. Ela vai falar coisa aqui. Vamos ter que desmentir a deputada de novo, mais uma vez, porque ela acaba sendo especialista em espalhar desinformação. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero agradecer. Nós passamos a marca de 193 mil inscritos. Muito obrigado a todos que chegaram e já fizeram a inscrição. Quem chegou e não fez ainda, se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Deixa like se gostar do vídeo, se não gostar faz parte, eu entendo. Manda o dislike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. E no final também vou trazer que o presidente do PSB não ficou satisfeito com as mudanças que aconteceram aí, na mini reforma ministerial feita recentemente no governo Lula, e dá uma cutucada lá. Então vamos começar aqui com o Lauro Jardim em sua coluna no Globo, que vai dizer o seguinte: aliados próximos de Jair Bolsonaro estão inconsoláveis, estão chorando, não estão parando de chorar. O que está acontecendo? Vamos dizer aqui com o que chamam de abandono de Tarcísio em relação ao ex-chefe. O exemplo mais recente foi o Dia da Independência. E diz aqui o Lauro, foi pedido a Tarcísio que convidasse Bolsonaro para o desfile militar de 7 de setembro em São Paulo, realizado no Sambódromo. A solicitação foi ignorada, então Tarcísio nem respondeu que sim, nem que não, simplesmente ignorou o pedido para que Bolsonaro pudesse participar. E Bolsonaro então passou sozinho o feriado em Brasília. Alguém que me acompanha ficou com pena do mito ter ficado sozinho por lá? Vamos só lembrar o que esse cidadão, que era presidente, foi capaz de fazer em 2022, ano do bicentenário da independência. Ele discursou lá diante, sim, de muita gente, uma multidão de fanáticos, lá os seus apoiadores, e aí ele gritou lá que era imbrochável, ele repetia isso, e depois a turba que estava ali na frente repetiu também uma cena lamentável, ridícula. Eu me recordo de ver uma pessoa, com uma expressão, um jornalista, lá fora, muito conhecido, dizendo que as pessoas perguntaram o que é que significa isso, e ele ficou sem saber como é que responde. E aí, pessoal, mas assim, o presidente falou isso, é normal acontecer, e ele ficou com vergonha de ter que ir lá fora explicar o que aconteceu no Brasil, no dia em que nós comemoramos 200 anos de independência. Uma cena ridícula, lamentável, e que infelizmente entra para a história. Já que 200 anos de independência só se comemora uma vez. Na nossa vez, assistimos essa, mais uma das vergonhas que Bolsonaro nos passou. E agora, nesse ano, como ex-presidente, sem a caneta BIC na mão, passou lá sozinho, porque as pessoas aos poucos vão acordando, percebendo que ele é uma companhia tóxica. E o Tarcísio, vive, o famoso assim, eu não quero muita proximidade, mas vez ou outra aparece, puxa um pouco o saco de Bolsonaro, devagarzinho vai tentando desvincular a sua imagem ainda do ex-presidente. E por falar no ex-presidente, ele vai fazer mais uma cirurgia. E o que não falta é puxador de saco para puxar até o dia em que ele for preso, e não duvido também que continuará puxando depois dele preso. Mas vamos falar aqui de Zambelli, que postou algo, e vamos aproveitar para esclarecer alguns pontos aqui. Diz ela, o casal mais amado do Brasil chega a São Paulo. Bom, aí se ela quer achar que é mais amado, é um direito dela, para quem tá nessa posição de puxadora de saco, vai lá. Mas, cá entre nós, a Zambelli tem que começar a desconfiar um pouco também. Pode ser idolatrado por uma parcela, mas mais amado do Brasil, francamente, vamos, deixa esse exagero, do fanatismo aí de lado. E detalhe, mesmo aqueles que idolatram Bolsonaro e a Michelle, número cada vez menor, só conversar com as pessoas. Muitas já votaram nele agora em 2022 contrariadas, porque não queriam a volta do Lula e do PT. Então foram lá, taparam o nariz e votaram no Bolsonaro, mas já sem aquela empolgação que muitos tinham em 2018. É só conversar com as pessoas para perceber isso. Então, sejamos aqui, mas também, assim, vamos entender que a Zambelli precisa, entre aspas, puxar esse saco por enquanto aqui, porque ela sabe o que aconteceu com quem abandonou Bolsonaro, como a própria Joyce Hasselman. As duas são desafetas agora, que eram amiguinhas até pouco tempo. E aí a Hasselman, se não conseguiu se reeleger, então a Zambelli vai tentar ficar nessa proximidade enquanto puder se aproveitar de Jair Bolsonaro. E aí ela diz, no seu tweet, vamos continuar aqui,
Jair Bolsonaro será submetido à 5ª cirurgia em decorrência do atentado que sofreu em 6 de setembro de 2018. E aí ela coloca entre parênteses, que continua sem respostas. Mentira da deputada federal. Simples assim. Vamos pegar aqui manchete, né, que vai dizer de quando que é a manchete, William? De agora, né, que o governo Lula assumiu? Não, de 2020, que o presidente era Bolsonaro. A Polícia Federal, que o Bolsonaro trocou delegados aqui, trocou delegados ali, né, tá aqui, manchete. PF, Polícia Federal, não é prato feito não. Polícia Federal conclui em segundo inquérito que Adélio agiu sozinho e sem mandantes no ataque a Bolsonaro. Tá concluído, Carla Zambelli. Tem aqui a resposta, simples. Nem alguém que vai lá, né, uma pessoa desequilibrada e comete esse crime aqui, ou quase cometeu. Né, é um crime, né, que quase, né, leva Bolsonaro à morte. Então, se entende que fala negócio que não foi, eu não acredito, eu vou acreditar no que a equipe médica diz. Teve a facada, por pouco o Bolsonaro não morre, mas ela dizer que está sem respostas é mentir nas redes sociais. E continua ela dizendo que o Brasil de bem estará em oração pela saúde e restabelecimento do nosso capitão. E aí marca a Michelle para dar aquela puxada de saco nela também. Aí ela vai lá, né, ela retuita uma foto que a Michelle tirou dela e de Jair chegando em São Paulo. Bom, eu não desejo mal para Bolsonaro, quem me acompanha no canal que sabe, eu espero que ele se recupere dessa cirurgia e que ele assista, né, o cerco se fechando contra ele e que ele pague na cadeia pelos crimes que ele cometeu na presidência e por mim que volte e pegue também os crimes cometidos antes dele virar presidente, né? Mas vamos ver aqui o que é que vai acontecer, né? Tá marcado aí para os próximos dias essa cirurgia. Agora é chocante ver a postura da Zambelli depois de toda a humilhação que ela passou, em especial de uns meses para cá, em que muitos, inclusive do clã Bolsonaro, colocam na conta dela a derrota, né, em que Jair não conseguiu se reeleger, por conta do episódio em que ela sacou uma arma e correu atrás de um homem na véspera do segundo turno. Mas assim, é como eu disse aqui, ela, né, tá sendo humilhada. E em que sentido, William? O próprio Bolsonaro disse que a Zambelli tentou ligar para ele, não atendeu, mandou mensagem no zap, não respondeu. E aí ela continua, né, nessa postura, mas como eu disse, ela vai ficar rastejando aí nos pés de Bolsonaro até, né, ele ser preso e talvez depois disso para dizer que foi fiel ao Bolsonaro, que não pulou do barco quando muitos pularam. E ela vai tentar, enfim, ficar surfando para continuar sendo reeleita deputada federal, já que quem de fato rompeu com Bolsonaro, né, teve aí dificuldades e vários nem conseguiram se reeleger. O caso do Frota, né, a Joyce Hasselman, o Julian Lemos que eu trouxe aqui. Então a Zambelli vendo esses aí fala, não, peraí, né, deixa eu ficar puxando o saco mais um tempo aqui. Bom, pessoal, é o seguinte, o presidente do PSB, partido aí do Geraldo Alckmin, vice-presidente, não ficou muito feliz com a mudança nos ministérios promovida por Lula e cutucou ali o atual presidente. Então vai trazer aqui uma matéria que Carlos Siqueira chamou de novela demorada e de mau gosto, o desfecho da reforma ministerial. Ele disse, né, a um blog que só num país como o Brasil a oposição pode ir para o governo. Se refere aqui ao fato do PP, partido aí do Ciro Nogueira, por exemplo, do Arthur Lira, todos fizeram campanha para Bolsonaro. O Ciro Nogueira ainda é um crítico duríssimo de Lula e do governo nas redes sociais, em entrevistas que concede. O Republicanos ganhou um ministério também, estava lá na coligação, né, o partido do Mourão, da Damares, do próprio Tarcísio, enfim, então ele cutuca aqui dizendo que a oposição vai para o governo. E fala aqui que o presidente falou com o blog após a oficialização das mudanças planadas que fizeram com que o PSB perdesse a pasta de portos, aeroportos, que estava ali com o França, né, o Márcio França, e ela foi para o Centrão, né, e fosse deslocado para o novo ministério com menos capilaridade, que é o Ministério da Micro e Pequena Empresa, que o Lula criou para dar uma acomodada ali e não tirar o ministério, né, no total aí do PSB, que continua com 3, porém esse aqui com menos capilaridade, menos recursos, menos importância, né, para aquilo que os ministros buscam, né, que é o holofote e tudo mais. E aqui vai dizer, né, das nomeações aí do Fufuca, que é do PP para o esporte, o Silvio Costa Filho, Republicanos, né, lá para o Porto dos Aeroportos. O Fufuca, né, ocupa o lugar de Ana Moser, que também não ficou satisfeita aí com essa saída. E aqui o Costa Filho no lugar do Márcio França, como eu disse. Aí o Siqueira afirmou que cabe ao presidente Lula fazer as mudanças, que é a atribuição dele, mas disse que é uma anomalia do nosso sistema político ter partidos que se empenharem por Bolsonaro, sabendo dos riscos que ele representava para a democracia, integrando o governo. Então isso aqui é uma reflexão importante dele, e diz que o critério do presidente não foi o de olhar para aliados, e sim não olhar para quem fez campanha para Bolsonaro, sabendo dos riscos para democracia.
Aqui a gente tem que observar o seguinte: as alterações contemplam esses partidos? Vai trazer tantos votos assim para o governo? Sinceramente, vamos ter que esperar para ver se na prática vai se traduzir, né, aumentar ali a base de apoio. O Republicanos diz que continuará independente, que não fará parte ali da base do governo. O Ciro Nogueira, presidente do PP, vai nessa linha também, dizendo que tem uns a mais do Nordeste que votam com o governo, outros não. Então não sei como é que vai ser isso aqui na prática, vamos ter que aguardar. Agora, quem são fortalecidos foi Arthur Lira, que é próximo dos novos ministros indicados. Também ali tem o Celso Sabino, que entrou recentemente no turismo no lugar da Daniela. E aí o Lira, né, que acaba tendo sim influência sobre muitos deputados de diversos partidos, sai dessa, digamos, mini reforma mais fortalecida. A grande pergunta que devemos fazer é: esse pessoal está entrando para o governo para ajudar a aprovar o quê? Né, vai vir uma reforma, que até agora não deu sinais. A reforma tributária é muito tímida perto do que nós precisamos. O arcabouço fiscal, que já foi aprovado e tudo mais aí, né, eu critiquei aqui porque está longe, melhorou em relação ao teto, mas longe de ser o que nós precisamos. Então, assim, aí colocar esse pessoal na vitrine com ministérios importantes para se fortalecerem e em 2026 chegar lá esses partidos apoiarem, né, a direita ou a extrema-direita, será que vale a pena? Agora não, William. Tá chamando esses partidos e empoderando ainda mais Arthur Lira em prol de uma reforma que corrija as injustiças do Brasil. Aí sim, eu venho aqui, apoio, incentivo e tudo bem. Não, então, ok, a gente entende. Agora, não é o que a gente vê por enquanto, né? E o Brasil não precisa mais de band-aidzinho, de abanar as moças. Precisamos de uma mudança no modelo econômico e de governança política para resolver, né, essa estrutura perversa que pune quem trabalha, quem produz e que vem se arrastando ao longo das últimas décadas, né, prejudicando aí o desenvolvimento do nosso país. Então vamos aguardar e ver na prática como é que vai ser a atuação do Congresso daqui para frente, mas sinceramente, baseado no histórico de algumas figuras aí que foram empoderadas, olha, todo cuidado é pouco. Pessoal, fico por aqui. Quem puder, espalhe esse vídeo, compartilhe. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor.